Nesse vídeo abordaremos a temática tabelas verdade. Nós vamos iniciar o nosso vídeo trabalhando algumas definições e a partir daí nós trabalharemos alguns exemplos práticos para poder fazer a correlação entre a teoria e a prática. As tabelas verdades, elas são usadas em lógica matemática para determinar se uma fórmula, se ela é válida ou se ela não é válida. Vocês vão perceber ao longo dos vídeos e ao longo das temáticas e exercícios trabalhados que um conteúdo está associado ao outro e pouco a pouco a gente vai compreendendo qual é a correlação e qual é a aplicabilidade de cada um. As tabelas verdades, elas são usadas ainda para representar todas as possibilidades de um conjunto de proposições. Quando a gente fala em proposição, é preciso compreender a definição desse termo. Então, quando eu falo que uma sentença declarativa expressa um pensamento de sentido completo e pode ser classificada como verdadeiro ou falso, isso a gente denomina preposição. Um exemplo, se eu digo que a cidade X é a capital do Brasil, através dessa sentença eu não consigo identificar uma resposta verdadeira ou falso para ela. Então, eu não sei qual é a cidade X. Então, nesse contexto, essa sentença ou essa frase, ela não é uma proposição. O exemplo abaixo, eu tenho Brasília é a capital do Brasil. Neste caso, essa sentença ela é uma proposição, porque eu consigo identificar uma resposta verdadeira ou falsa para ela. Então, nesse exemplo de cima, eu não tenho uma proposição, ou seja, não é uma proposição, porque eu não tenho uma resposta verdadeira ou falsa. E nesse caso de baixo aqui, eu identifico uma resposta verdadeira. Ou seja, Brasília é a capital do Brasil? Sim, é verdadeiro. Então, nesse caso, eu tenho uma proposição. Esses outros exemplos aqui, eu tenho, por exemplo, a lua é quadrada e a neve é branca. É uma afirmação, é uma sentença declarativa e eu consigo identificar uma resposta ou verdadeiro ou falso. Quando eu trabalho na lógica matemática, a gente chama de proposição, eu tenho uma sentença e a partir daí cria-se uma variável, uma fórmula atômica, que é o que a gente chama. Por exemplo, quando eu represento a lua é quadrada, é representado pela letra P, e a neve é branca, é representado pela letra Q, essas letras que são usadas para representar, a gente chama isso de variável fórmula atômica. E essas representações a gente chama de representação literal das proposições. Quando a gente fala com tabela verdade, é possível eu construir essas tabelas verdades usando proposições simples e compostas. E para isso, ou seja, para a gente fazer essa combinação de proposições compostas, eu preciso utilizar conectivos lógicos, eu utilizo. Quando eu digo, por exemplo, Brasília é a capital do Brasil, eu tenho uma proposição simples, é só uma proposição. Mas quando eu digo, por exemplo, Ana estuda e se diverte, eu tenho duas proposições. Eu tenho a preposição Ana estuda e se diverte seria outra proposição. E aqui no meio eu utilizei um conectivo, que é o conectivo e. Os conectivos que a gente pode utilizar são o e, ou, se então, e o se somente se. Estes são os símbolos de representação desses conectivos, que é o que a gente vai utilizar. Então, o conectivo e é representado por este símbolo, o conectivo ou é representado por esse aqui, o se então é a setinha, e o se somente se é a setinha bidirecional, tem duas pontas. E o nome seria que eu tenho a conjunção, o ou eu tenho a disjunção, o se, então, é denominado de implicação e se, somente se, é denominado de biimplicação. Outra definição importante a compreender antes da gente iniciar a aplicação da tabela verdade seria identificar a quantidade de linhas que essa tabela vai ter. Para identificar essa quantidade de linhas, a gente vai aplicar o seguinte teorema, 2 elevado a n, onde o n ele se refere à quantidade de proposições que eu tenho. Então, se eu tenho duas proposições, eu vou elevar 2 a 2, e nesse caso eu vou ter 4 linhas para representar essa tabela verdade. Ok? E a quantidade de colunas, ela depende das operações. Então, nesse teorema, a gente representa a quantidade de linhas. E para especificar a quantidade de colunas, depende da quantidade de operações que eu tenho. Isso eu vou mostrar aqui na prática. Então, vamos começar com a nossa primeira tabela verdade, exemplificando. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte proposição. Lembra que aqui a gente chama de fórmula atômica ou variável. Então, eu tenho a seguinte variável que representa a proposição está chovendo. Uma definição, nós vamos começar com o não aqui. A proposição
é toda sentença declarativa que expressa um pensamento em sentido completo e pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Eu só coloquei essa definição novamente para poder compreender, reforçar a importância da proposição. Então, aqui eu tenho não P. Esse não P, que é esse tio que vem antes da letra aqui, ele nega qualquer valor que essa variável vá ter. Então, lembrando que os valores que a gente vai utilizar são os valores verdadeiros e os valores falsos. Alguns autores utilizam os valores 1 e 0, também que seria a mesma coisa. Então, aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com verdadeiros e falsos na especificação das nossas tabelas verdades. Então, aqui eu vou especificar primeiro a quantidade de linhas, usando o teorema de 2 elevado à quantidade de linhas. Nesse caso, como eu tenho uma proposição só, que é a proposição P, eu vou ter 2 elevado a 1, eu vou ter 2 linhas na minha tabela verdade. Então, eu vou ter, para a variável P, eu tenho os valores V e o valor F. Então, aqui observe que eu tenho 2 linhas aqui. Então, para executar essa expressão, se eu tenho não P, eu vou negar esse valor. O que é não P? Não V vai se transformar em F. E o não F vai se transformar em V. Então, todas as vezes que eu tiver esse conectivo não, que eu estiver utilizando não, ele vai negar o valor da proposição a qual a gente está trabalhando. Então, se aqui no caso é verdadeiro, quando eu nego se transforma em falso. E se aqui é falso, se eu nego se transforma em verdadeiro. Vamos trabalhar outro exemplo. Aí, lembrando, eu tenho a conjunção é o conectivo E, que tem essa representação aqui do acento circunflexo. Ela é formada por proposição simples e a resposta, ou seja, a solução da fórmula, só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições são verdadeiros, em todas as colunas. Caso contrário, a resposta será falsa. Vamos imaginar que eu tenho essa seguinte expressão aqui, ou essa seguinte fórmula, que é P e Q. Vamos supor que eu tenho um exemplo. O P seria, essa variável aqui seria a proposição está chovendo e o Q seria vai relampejar. É só um exemplo só, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando eu tenho a tabela verdade, eu gosto de trabalhar dessa forma, eu coloco uma coluna para ser a minha primeira variável, a outra coluna para ser outra variável, e aqui, neste caso, eu coloco qual é a sentença que eu estou trabalhando aqui, a fórmula que eu estou trabalhando. Então, a primeira coisa foi identificar o número de linhas. Se eu tenho duas proposições diferentes, que são P e o Q, então eu tenho número 2 elevado à quantidade de proposições que eu tenho, que é o 2. Então, isso resulta em 4 linhas. Então, na tabela, eu vou fazer as combinações de verdadeiros e falsos que podem acontecer em 4 linhas. Então, eu tenho V e V, V e F, F e V e F e F. Então, essas são as possíveis combinações que eu posso trabalhar com os valores verdadeiros e falsos para uma tabela verdade que tenha 4 linhas. Então, agora quando eu vou trabalhar a minha fórmula, se eu tenho, por exemplo, lembrando que no conectivo E, a resposta só é verdadeira se as duas opções forem verdadeiras. Então, se eu tenho V e V, eu vou ter a minha resposta V. Se eu tenho V e F, a minha resposta vai ser falsa. Se eu tenho F e V, a minha resposta é falsa. E se eu tenho F e F, a minha resposta também é falsa. Então, só reforçando que no conectivo E, a resposta só é verdadeira quando eu tenho todas as opções verdadeiras para essa representação. Continuando o nosso exercício aqui, se eu tenho na tabela verdade 3, nós vamos trabalhar agora com a disjunção ou com o conectivo ou, que tem essa seguinte representação aqui. A disjunção ela é formada por proposições simples e a resposta da fórmula só é falsa quando os valores lógicos são falsos em todas as colunas. Então, diferente do conectivo E, onde só era verdadeiro quando todas fossem verdadeiras, aqui a resposta só é falsa quando as duas forem falsas. Então, eu tenho, se uma das opções for verdadeira, a resposta já é verdadeira. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a letra P, que seria estar chovendo, e eu tenho a letra Q, que vai relampejar. Então, se eu tenho P ou Q, é o que eu vou trabalhar. A representação da tabela verdade eu fiz da mesma forma. Numa coluna eu pus uma variável, na outra eu pus outra variável, e aqui eu pus a fórmula que eu estou trabalhando. Então, aqui a primeira coisa é especificar a quantidade de linhas. Se eu tenho
duas letras aqui, eu vou ter 2 elevado a 2, que a minha resposta será 4 linhas da tabela verdade. Então, aqui eu vou estabelecer quais são as minhas combinações. Então, lembrando que aqui é ou, e só vai dar falso se as duas respostas, se as duas opções de respostas forem falsas. Então, se eu tenho P ou Q, eu tenho verdadeiro. Se eu tenho V ou F, a minha resposta é verdadeiro. Se eu tenho F ou V, a minha resposta também é verdadeira. E se eu tenho F ou F, a minha resposta é falsa. Alguma dúvida que vocês tiverem, é só encaminhar para mim ou encaminhar para os tutores também, tá? Continuando o nosso vídeo aqui, nós vamos trabalhar o conectivo de implicação, se então, que é a setinha. A implicação ela é formada por proposição simples e só é falsa quando o primeiro valor lógico, que a gente chama de antecedente, é verdadeiro, e o segundo valor lógico consequente for falso. Caso contrário, os valores lógicos são verdadeiros. Então, vamos começar aqui a representação da tabela verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho duas letras aqui, se eu tenho dois símbolos, eu vou ter 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, que a minha resposta vai ser 4 aqui. Então, eu tenho minha tabela verdade com 4 linhas. A mesma coisa, a gente vai montar a tabela verdade com as possibilidades que eu vou ter de combinação entre verdadeiro e falso. Então, se aqui eu tenho P e Q, por exemplo, eu vou pôr V e V, V, F, F, V e F, F. Então, aqui eu estabeleço as possíveis combinações que podem acontecer. Então, lembrando, na implicação, só é falso se o antecedente for verdadeiro e o segundo valor for falso. Então, nesse caso aqui, eu tenho verdadeiro se verdadeiro, então V, a resposta é V. Se verdadeiro, então F, a resposta é falso. Se falso, então verdadeiro, a resposta é verdadeiro. E se falso, então falso, a resposta é verdadeiro. Então, lembrando que no conectivo se, então, só é verdadeiro se o antecedente for falso e se o consequente for... Desculpa. Só é verdadeiro se o antecedente for verdadeiro e se o consequente for falso. Finalizando os nossos conectivos aqui, o último que eu tenho é a biimplicação, que é o se e somente se. Ela é formada por proposições simples, nesse caso eu tenho duas proposições, são as proposições P e Q, representadas pelas variáveis P e Q, e só é verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Então, por exemplo, se eu tiver 2V, todos forem iguais, eu vou ter verdadeiro. E se eu tiver 2 falsos aqui, se os valores forem iguais, também eu vou ter verdadeiro. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver a proposição P, que está chovendo, e a proposição Q, que vai relampejar, como é que eu faço a leitura aqui? Se e só é verdadeiro se e somente se as duas respostas forem, as duas opções forem iguais. Então, eu tenho V somente se V, e a resposta é verdadeira. O V com o F dá falso, o F com o V dá falso, e como aqui as duas respostas, as duas opções são iguais, a resposta é verdadeira.